Caro Pedro Ventura, muito obrigado por ter Muito aceito gosto. o nosso convite. Muito gosto. Sejam bem-vindos à ronda de entrevistas da Saloia TV aos candidatos à Câmara Municipal de Sintra, agora com Pedro Ventura, o candidato pela CDU. Pedro, como vereador da Câmara Municipal, conhece bem tudo aquilo que tem sido feito. Para si, o que é que falhou na política de Ceará? Bom, não, para assinalarmos o que é que falhou, tínhamos de fazer um balanço dos 12 anos. Posso fazer o balanço De uma forma sucinta. de uma forma muito sucinta. Acima de tudo, acho que faltou alguma firmeza na forma como também se fez uma intervenção junto à Administração Central, no sentido de evitar a assunção de algumas responsabilidades que foram tidas, nomeadamente em termos de recepção de obras ou de escolas a nível do segundo e terceiro ciclo do parque escolar, que neste momento empurraram a Câmara de Sintra para a necessidade de um investimento de perto de 50 milhões de euros. Eu, como candidato à Câmara Municipal de Sintra e utilizando uma perspectiva responsável do ato político, na CDU realizámos essa avaliação e esses 50 milhões prendem-se com a necessidade de fazer obras em escolas, substituição de coberturas e daí ser uma falha enorme. Outra falha que consideramos também fundamental no mandato foi a própria abordagem sobre um grande problema que é a trata ao lixo. A trata ao lixo neste momento é um grande buraco financeiro. É um buraco financeiro de 150 milhões de euros. A maior parte dos municípios desconhece. É um servidor. É um servidor de dinheiros públicos e existe uma grande possibilidade de uma parte desses 150 milhões de euros, porque a Câmara Municipal de Sintra tem uma participação na trata ao lixo, ser assumida como passivo da própria Câmara Municipal. E nós estamos a falar de cerca entre 62 a 67 milhões de euros. O que é que isto significa para qualquer sintrense? Significa que a Câmara Municipal de Sintra, que neste momento tem uma dívida de cerca de 100 milhões de euros, acumular mais 60 milhões de euros, o que torna difícil a própria vida autárquica. E este podemos dizer que são duas falhas colossais que eu posso apontar. Depois, outras falhas prendem-se com o próprio entendimento que se teve do Conselho, no momento em que se via claramente que o setor imobiliário, o setor de vendas imobiliárias ia estagnar, ia falir, e devíamos ter uma abordagem mais agressiva perante aquilo que nós consideramos que é fundamental no município, que é o tecido económico. O tecido económico de Sintra. Sintra tem cerca de 36 mil empresas, aliás, mais de 36 mil empresas. Mais ou menos 8 mil PMEs. Cerca de 8 mil PMEs. É o concelho do país que ocupa o ranking o lugar número terceiro no ranking, Lisboa, Porto e Sintra, e nesse sentido nós devíamos ter analisado isso mais concretamente e percebido que era aí que o município de Sintra poderia crescer. E tendo esse conhecimento que tenho enquanto vereador da Câmara, e se nós analisarmos as contas desde 2009 até 2013, por exemplo, vemos que naquilo que é considerado a receita, a derrama que é o imposto sobre a atividade económica, foi a receita que mais caiu. Portanto, se foi a receita que mais caiu, o que a Câmara Municipal de Sintra devia ter feito era ter uma abordagem diferente perante o quadro empresarial. Sim, até porque o IRC já é elevado. Precisamente, o IRC já é elevado, a derrama teve uma quebra muito significativa, neste momento estamos a falar de uma receita de cerca de 9 milhões de euros que entram para a Câmara Municipal de Sintra, e daí devia-se ter feito uma abordagem mais agressiva perante toda a zona industrial. Até porque o Pedro foca-se muito na questão económica e na dinamização económica do Concelho, mas na prática como é que fará esta dinamização? Há a história de criar os clusters, ocupadoras de empresas. Nós, a Câmara Municipal de Sintra e se a CDU tiver a presença da Câmara Municipal de Sintra, nós de facto temos uma candidatura que é claramente virada para as questões da economia. Isso é claro no nosso programa eleitoral. Temos várias intervenções que depois são intervenções transversais, ou seja, aproveitando aquilo que também se fez bem neste mandato, e há que dizê-lo, a questão da criação da marca
Sintra romântica, é uma marca que nós devemos continuar a apostar, porque neste momento trouxe muito mais turismo para Sintra. Nós temos E aquele... Sintra vive disso também é Sintra património mundial. É património mundial, vive do turismo, e nós temos necessidade de fazer com que quem vem a Sintra não permaneça apenas nas 4 horas que estão parametrizadas e que dizem que é o tempo de permanência de um turista no município. Mas nós temos várias formas de fazer essa dinamização económica. Mas é necessário pormos os pés. Mas que formas são essas, concretamente? Formas, concretamente. Uma forma prende-se com a desburocratização que deverá existir na própria Câmara Municipal de Sintra. Os licenciamentos, e que foi uma área em que eu tenho responsabilidades diretas, nós já introduzimos uma série de procedimentos com vista a agilizar os licenciamentos, e esse é algo que é importante para as empresas, porque é incompreensível uma empresa que se pretende instalar no município ser tratada de uma forma pouco cuidada. Eu posso lhe dar um exemplo concreto em que participei. Um laboratório, que é um laboratório conhecido de Sintra, que é a Tecnimed, tem neste momento um processo de construção de aumento da sua área construtiva. Eu tratei pessoalmente desse processo. Tratei do processo de alargamento da área de fabricação da Tecnimed, que vai criar mais 130 postos de trabalho. E é nestes investimentos que nós devemos fazer a diferença. Nós não podemos ter uma Câmara Municipal de Sintra, e com todo o respeito por outras atividades económicas que são mais pequenas, que olhe para um grande investimento da mesma forma que olhe para um licenciamento do muro. Segundo uma notícia recente, há uns meses atrás, a média para o licenciamento de uma fábrica é de um ano, mais ou menos um ano, que é uma coisa brutal. É brutal, mas não é apenas responsabilidade da Câmara Municipal de Sintra. Claro, não, já tem a ver até com o próprio país, com a administração central. Claro, há responsabilidades centrais. Depois, nós consideramos que existe um departamento na Câmara, que é um departamento extremamente importante, que é o departamento de urbanismo. O departamento de urbanismo, neste momento, é um departamento que ganhou muito músculo para o tratamento, e eu uso muito esta expressão, de ganhar muito músculo para o tratamento daquilo que são os problemas do imobiliário do concelho de Sintra. Nós devemos fazer com que esse músculo seja redirecionado para a área económica, dando próprio apoio aos empresários no sentido de acompanhar e de facilitar a própria instalação de empresas. É dessa maneira que, porque já falou também da questão de apoiar, de ajudar a fixar as tais 8.000 PMEs que existem no concelho. É dessa forma? Essa é uma das formas? Esta é uma forma. Outra forma é desenvolver aquilo que nós, e que no caso eu criei neste mandato, aquilo que nós consideramos também que é fundamental, que é o gabinete de apoio à inovação e ao empresário. O que é que este gabinete faz? Este gabinete estabelece relações com aquilo que é o tecido industrial sintrense, no fundo procura manter e procura conhecer aquilo que são as empresas de Sintra e aquilo que é também a própria Associação Empresarial de Sintra. E é neste estabelecimento de parcerias que nós ficamos a conhecer aquilo que é importante. Outro passo importante para facilitar a economia prende-se com um conhecimento do que é o que são as empresas em Sintra. Neste momento a Câmara está a realizar aquilo que nós definimos como o Plano Diretor Municipal das Empresas, que procura fazer um levantamento de tudo o que é empresas, da forma como elas estão instaladas, da própria rua, com a localização de GPS, com toda a informação de base, procurando então conhecer o empresário e procurando saber quais é que são as suas maiores preocupações. Isto são questões fundamentais. Outra que eu também refiro muito é a criação dos próprios clusters que já estão criados na lei. Acho que é importante nós criarmos um cluster e que está a avançar, que é o cluster de rochas ornamentais, das indústrias extrativas de rochas ornamentais do Monte Lavar. Sim, no conceito de Sintra é uma atividade importante, é uma já atividade há muitos importante. anos. Eu próprio estive reunido... Muitas faliram, muitas empresas. Muitas faliram e tinham um grande impacto naquela zona. Mas muitas delas também faliram porque apenas estavam viradas para a própria construção imobiliária e não se conseguiram criar outro mercado alternativo, nomeadamente para a exportação, como referi muito bem. Percebendo que a exportação, não sendo apenas a solução, porque
porque nós podemos exportar muito, mas também é necessário ter um mercado interno que de alguma forma consiga... E para exportarmos também é preciso alguém que compre, e também existem outros a vender, não é? E existe uma dimensão própria que se cria para a exportação que nem todas as empresas a conseguem ter. Portanto, nós temos que ter esta sensibilidade. Eu próprio reuni com o senhor embaixador da China, porque é um mercado que nós devemos abordar com toda a clareza, e o próprio embaixador da China mostrou um grande interesse em passar a colaborar mais com a Câmara de Sintra e procurar também, de alguma forma, desenvolver este cluster. Temos depois o cluster da química farmacêutica, e daí já o primeiro passo, como eu lhe referi, na questão da Tecnimed, que também consideramos que é importante as empresas se conhecerem. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Tínhamos uma empresa farmacêutica que necessitava de caixas de cartão para embalar um medicamento específico. Essas caixas de cartão eram compradas no estrangeiro, eram exportadas, sobre esse valor de importação acrescentava um valor financeiro, e nós descobrimos, por informação e por conhecimento do terreno, que existe uma pequena gráfica que fica localizada a cerca de 185 metros da porta dessa empresa que faz essas caixas. Claro, a cooperação. Que faz essas caixas. E é nesta cooperação que nós consideramos também importante. Claro, depois também é preciso que os donos dessas empresas o queiram também. Claro. E eu acho que neste momento há interesse. Claro, até por causa da crise. Eu acho que neste momento há interesse, porque a crise leva a que, num mercado que é um mercado tão globalizado, é necessário criar alguma escala. E os nossos empresários têm vindo a criar escala. Agora, a solução dos problemas económicos e da dinamização económica do Concelho não passa só pela Câmara Municipal de Sintra. Passa pela Câmara Municipal de Sintra quando pode tomar algumas medidas em concreto. E para facilitar, porque também a conjuntura não ajuda. A conjuntura não ajuda e o próprio Governo Central também não ajuda. Um efeito que era um efeito reprodutivo imediato. O abaixamento do IVA na restauração. Se o atual Governo tivesse e encarasse essa medida como uma medida importante de abaixamento do IVA, eu garanto-lhe que muitos restaurantes que faliram no Concelho de Sintra voltariam certamente a abrir. E também a questão de que se fala muito de baixar o IRC. O Pedro também defende, já falou na questão de se adaptar a base aérea número 1 num aeroporto low cost, essa ideia falada também pelo ex-ministro, pelo ministro Álvaro. Mas será que este investimento é viável, tendo em conta o endividamento da Câmara Municipal? Bom, será que é uma ideia viável? A Câmara Municipal de Sintra não tem capacidade financeira para criar um aeroporto low cost. Aquilo que nós defendemos nós defendemos que politicamente devemos pressionar o Governo no sentido de optar claramente pela base aérea de Sintra. Mas será que isso vai favorecer Sintra? E eu explico-lhe como é que vai favorecer. E que é importante. E primeiro é preciso desmistificar os impactos do aeroporto em Sintra, porque houve muita gente que disse que o aeroporto low cost iria ter impacto sobre a própria Serra de Sintra e que outras abordagens seriam melhores. Isso não é exatamente correto. Já foram feitos estudos de impacto ambiental na alternativa Sintra ou Montijo, e claramente a alternativa Montijo é uma alternativa muito prejudicial porque passa no estuário do Tejo. Passa no estuário do Tejo, tem um impacto muito, muito maior. A base aérea de Sintra, e nós vimos que teve um grande impacto quando Portugal organizou o campeonato de futebol. E quando Portugal organizou o campeonato de futebol europeu, o impacto dos turistas, porque Sintra teve voos low cost, ao contrário de muita gente que desconhece essa realidade. Houve aviões que, uma vez que a Portela estava lotada, aterraram na base aérea de Sintra. E o mais interessante, nesse período muito concreto em que decorreu o europeu, cá em Portugal, foi que muitos desses turistas, e nós temos este registro, aumentou a entrada de turistas em Sintra. Portanto, nós sabemos... Então é nessa ideia, esse é que é o argumento que o Pedro usa para... O argumento que eu uso é, se nós conseguimos criar uma estrutura que seja uma estrutura central para voos low cost, porque a própria Força Aérea está interessada neste momento, a base aérea de Sintra, tem o Museu do Ar, que é um museu importante que passou a ter... E a escola também. Tem a escola, mas tem toda uma estrutura que está desaproveitada. Ou seja, a base aérea de Sintra como um aeroporto low cost, que nós já defendemos, aliás, já há mais de 11 anos que aparece nos programas da CDU, mas que apareceu agora
cogumelo praticamente em todas as candidaturas. Nós consideramos que pode ser também, de alguma forma, o elemento-chave para o próprio desenvolvimento, tanto do desenvolvimento turístico de Sintra, como do próprio desenvolvimento económico, que é aí que é importante. E daí a questão dos clusters, até porque à volta da aviação se geram postos de trabalho e, portanto, serviços têm de ser prestados, não é? Associados para que a atividade decorra. Daí nós considerarmos e daí a nossa candidatura ser uma candidatura que tem uma grande componente de economia, é certo, mas depois também, enfim, tem outras áreas que nós também desenvolvemos e sobre as quais apresentamos. Se o Pedro ganhar as eleições, o que é que faria em primeiro lugar? A primeira decisão? A primeira decisão que eu faria, que a CDU iria ter numa vitória na Câmara Municipal de Sintra, seria fazer uma análise muito concreta de tudo aquilo que cada candidato à Câmara de Sintra apresentou. E nós consideramos que todos os candidatos têm também propostas positivas e defendem propostas positivas. Nós consideramos que prioritário é, neste momento, agilizar a estrutura da Câmara Municipal de Sintra. E agilizar porquê? E isso nós temos um grande conhecimento. E temos uma equipa e criamos uma equipa que tem capacidade de rapidamente tornar a Câmara Municipal de Sintra não como uma máquina que tem alguma dificuldade em resolver e em responder às novas decisões, mas sim fazer e tomar decisões muito concretas. E, nesse sentido, a nossa primeira intervenção é ajustar a máquina da Câmara de Sintra, e por isso é que nós... Que é uma máquina pesada. Que é uma máquina que está adequada ao Concelho de Sintra. O Concelho de Sintra é um concelho com quase 380 mil habitantes. Tem parte rural, portanto, parte urbana. É um concelho grande. É um concelho que tem uma área geográfica enorme. Portanto, é o somatório de vários concelhos daqui da área metropolitana de Lisboa. E, nesse sentido, nós defendemos aquilo que é uma Câmara ativa. Mas o Pedro, voltando um bocadinho atrás, falou em ir ver aquilo que outros candidatos propõem, mas existe alguma proposta de outro candidato que cause interesse? Rever-se em alguma? Existe, revejo-me em algumas. Por exemplo, revejo-me nas propostas do candidato Basílio Horta, quando diz que é importante apostar na economia e é importante desburocratizar a própria Câmara Municipal, tornando-a uma Câmara mais ativa. Revejo-me, por exemplo, no próprio candidato Pedro Pinto, quando defende que a própria base aérea número 1 deve ser um aeroporto low cost. Revejo-me, por exemplo, quando o próprio candidato Marco Almeida diz que a Câmara Municipal de Sintra deve ter uma postura diferente perante o movimento associativo. Depois é que é necessário perceber se aquilo que ele defende é exatamente aquilo que também nós defendemos. Percebo também as propostas do candidato Luís Fazenda, quando afirma que é necessário um programa de emergência. Aliás, esse programa de emergência, de alguma forma, foi sendo esboçado neste último mandato de Fernando Seara, com a questão das refeições escolares, sobre as quais nós tivemos um peso enorme. Aliás, um pluro nosso da CDU que permite à Câmara distribuir por ano mais de 2 milhões e meio de refeições, que é importante. O próprio programa que nós tivemos, programas nos SEMAS de Sintra, de beneficiar famílias numerosas, de beneficiar desempregados. Neste momento Sintra tem cerca de 14% da população desempregada e nós consideramos que é importante. Por isso, eu revejo-me em algumas posições de outros candidatos. Outras, certamente, que isso não irá acontecer. Porque também é normal, isso também é natural. Não é? Mas acho que é importante perceber que a Câmara Municipal de Sintra, isso é muito, muito importante, não deve ser governada apenas por um executivo monocolor. E nós nunca defendemos isto. A CDU defende nas autarquias que os executivos devem ter... Deve ser plural. Deve ser plural. Um elemento do partido ou de todos? Um elemento do partido. Porque é importante. É importante, trazem boas ideias e nós, enquanto... Enfim, eu sou membro do PCP e concorro pela CDU. Nós, nas câmaras que ganhamos, e são várias que ganhamos, e temos o exemplo da CDU na
margem esquerda do Tejo, que é um Sim. excelente exemplo. Já dá muito tempo, já dá muitos anos. Há muitos Nós anos. próprios convidamos as outras forças políticas também a participar. E no Alentejo também, que a E no CDU Alentejo tem também, muita expressão. naquilo que é a vida local. E é por isso que achamos que não há um vereador que tenha um conhecimento total do Concello de Sintra, mas é possível que vários vereadores e várias forças políticas tenham um conhecimento mais aprofundado daquilo que é o nosso município. Pedro, para terminar também a entrevista, se ganhar as eleições, aceitaria ter um espaço semanal nos canais Sintra Online, ou um espaço quinzenal, ou seja, onde os municípios poderiam colocar perguntas, ou mesmo o próprio Pedro falar sobre as suas decisões e sobre aquilo que pensaria fazer. Estaria disposto a aceitar esse desafio? Sim, eu acho que, e retornando à nossa conversa inicial, a questão da agilização de processos e a questão da própria desburocratização e tornar a Câmara mais ativa, no fundo também é fazer com que o cidadão tenha uma maior capacidade e tenha um conhecimento daqueles que são os seus eleitos. Eu recebo municípios todas as semanas. Tenho um dia marcado específico, que é a quinta-feira, em que recebo no meu gabinete os municípios para colocar os seus problemas. Espanta-me que muitos municípios não conheçam todos os vereadores. Admira-me ainda mais que nem todos os vereadores na Câmara de Sintra recebam municípios. Tem um bocado o pau dois bicos, também há muita gente que não se interessa por isso e também há muitos políticos que não se interessam por estar perto das populações. Não é? E é isso, essa é que é a grande questão. Estar perto das populações, e se este é um meio, e cada vez mais é um meio para estar perto das populações, considero que certamente poderão contar com o meu contributo. Como é que encara a comunicação social no futuro? Ou seja, acha que estas plataformas online, como estamos aqui hoje, por exemplo, vão ser o futuro? É por aqui? O futuro eu tenho não é uma para bola fazer de cristal. futurologia, não é para fazer futurologia. Não tenho uma bola de cristal, nem sou astrólogo para conseguir. No mínimo, se estes projetos são viáveis, se a comunicação social passa por aqui. São claramente viáveis. Basta ver a grande evolução que houve nos últimos anos. Se aqui há 2, 3, 4 anos atrás, cada um de nós apenas praticamente usava ferramentas quase rudimentares, apenas o e-mail para trocar meros e-mails de trabalho. Neste momento temos o Facebook, temos o Twitter, sobre os quais nós próprios já atuamos e procuramos de alguma forma passar as nossas ideias. E em termos de campanha eleitoral, isso é fundamental. Em termos de campanha eleitoral é fundamental, em termos de campanha eleitoral são também fundamentais estes meios, porque estes meios permitiram fazer o seguinte, que foi, em termos de campanha eleitoral, evitam uma coisa que se chama a bipolarização. A tendência das campanhas eleitorais foi para se centrar apenas em dois candidatos no máximo. Estes meios fazem com que qualquer candidato possa expor as suas ideias, qualquer candidatura, aliás, possa expor as suas ideias de uma forma muito clara e de uma forma muito concreta, e nesse sentido considero que certamente o futuro também se encontra neste tipo de plataformas. Para terminar, concedo-lhe no máximo 2 minutos, aqui para esta Câmara, onde poderá passar a sua mensagem para os eleitores e para os cidadãos de Sintra. Ok. Caros sintrenses, a candidatura da CDU apresenta-se nestas eleições como uma candidatura de ruptura. Consideramos que é a altura de fechar um ciclo. Esse ciclo foi iniciado aqui no Concello de Sintra pelo Partido Socialista que teve uma duração de cerca de uma década. Foi depois continuado por cerca de 12 anos pelo PSD e nós consideramos que é fundamental fazer essa ruptura. Essa ruptura é apostar num futuro novo, num futuro com uma força política que é a CDU, que tem um grande historial no Concello de Sintra, que tem autarcas com vontade de trabalhar, que tem autarcas com experiência, mas também numa grande juventude, com um programa político que poderá ser consultado na nossa página do Facebook e, acima de tudo, com aquilo que nós consideramos fundamental. O Concello de Sintra só tem futuro se conseguimos criar economia. O Concello de Sintra só tem futuro se conseguimos criar emprego. Para isso, a CDU tem experiência, tem vontade e nós queremos, de uma vez por todas, deixar que o Concello de Sintra ocupe a 129ª posição que ocupa em condições de vida e que passe para o lugar que teve há cerca de 10 anos atrás, que foi o 4º lugar no ranking de todos os municípios. A nossa mensagem é uma mensagem de confiança
é necessário apostar em novas caras. Nós somos a nova cara e também consideramos que o futuro pode estar nas nossas mãos, mas também na sua mão. Obrigado. Está feito. Está feito. Foi bom. Obrigado. Eu agora não anunciei ninguém porque o Marco Almeida já tinha sido anunciado. Eu sei. Tive só ali a bocado uma pequena falha porque